boa tarde. Está reunida a partir de agora a maior rede de comunicação do Brasil. Rádio e TV unindo o Maranhão através da informação. E agora a gente vai ver os destaques do Jornal da Difusora, primeira edição, que já está no ar. Olha, você vai ficar sabendo aqui no jornal hoje que o Ministério Público recomendou o uso de máscaras e o cancelamento de festividades como o Carnaval. Município de São Bento, mais um aí a cancelar a folia. Deputado federal testa positivo para a Covid-19, é mais um político. Aqui você vai ficar sabendo quem foi. Pfizer vai antecipar 600 mil doses da vacina pediátrica contra a Covid-19. Prefeito do interior do Maranhão aumenta o próprio salário. Diretor da Anvisa rebate discurso do presidente Jair Bolsonaro envolvendo a vacinação em crianças. E ainda, Defensoria Pública emite recomendação para suspensão de reajuste abusivo na tarifa de água em Caxias. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Difusora, primeira edição. Que bom ter você conosco, começo de semana, A partir de agora, segunda-feira, no Jornal da Difusora, na sua primeira edição. Você que nos acompanha aqui pela TV Difusora e pela Rádio Difusora FM. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, você que nos acompanha aqui na capital São Luís, em toda a grande ilha e também no interior do estado, seja pela TV Difusora, então pela Rádio Difusora FM. Nosso time já está formado aqui, a Kate, o John e a Cris. Daqui a pouco a gente vai girar com muita informação, trazendo muita informação para você, já falando como foi a movimentação no fim de semana, também já antecipando algumas notícias, fatos aí que você vai ver no decorrer do dia. Também fique muito bem informado, não é isso? No nosso portal Difusora On. Você, telespectador, muito obrigado pelo carinho da audiência. A gente vai começar o Jornal da Difusora, na sua primeira edição de hoje, falando sobre o Carnaval, não é isso? O Ministério Público do Estado recomendou o cancelamento de atividades festivas nos municípios maranhenses, o que inclui, inclusive, aí o Carnaval. O repórter Ciro Mineiro tem mais informações a respeito do assunto. Olá, Eduardo, boa tarde a você e a todos que acompanham o Jornal da Difusora nessa primeira edição. Olha só, Eduardo, essa recomendação partiu do Ministério Público do Estado do Maranhão por meio do Procurador-Geral de Justiça, Dr. Eduardo Nicolau, e tem como objetivo alertar os gestores de todos os municípios maranhenses quanto à adoção de medidas eficazes que possam combater qualquer possibilidade de contaminação pela Covid-19. Entre as recomendações, Eduardo, destaque para o uso obrigatório de máscaras em locais públicos e privados, fechados e abertos. Isso em todo o estado do Maranhão. Outro destaque dessa recomendação é a proibição de festividades e demais eventos que possam ocasionar qualquer tipo de aglomeração, como, por exemplo, vaquejadas, festejos, o carnaval e similares, enquanto perdurar a emergência sanitária decorrente da pandemia da Covid-19. É importante a gente destacar que essa recomendação do Ministério Público ela leva em consideração o último boletim epidemiológico expedido pela Secretaria de Estado da Saúde, que aconteceu no último dia 31 de 12 de 2021. Na época, o Maranhão já tinha ultrapassado a marca de 370 mil pessoas contaminadas pela Covid-19, o que já havia resultado em mais de 10 mil óbitos. Essa recomendação também leva em consideração o decreto de estado de calamidade pública no Maranhão, editado pelo governador Flávio Dino no último dia 3 de janeiro de 2022 e que tem vigência até o próximo dia 31 de março de 2022. Voltamos com você, Eduardo, aí no estúdio. Muito obrigado pelas informações, Ciro. E a respeito ainda dessa informação que o Ciro trouxe, aí dessa recomendação do Ministério Público, lembrando que em todo o estado do Maranhão teve mais um município aí que cancelou o Carnaval, dessa vez foi o município de São Bento, também na região da Baixada Maranhense, a cidade de Pinheiro já havia cancelado, inclusive, emitiu um comunicado, a gente tem esse comunicado lá da Prefeitura do município de São Bento, também na região da Baixada Maranhense, assim como Pinheiro, acompanhando outros municípios também aqui, a capital São Luís, a cidade de São José de Ribamar, que acabaram cancelando, e assim vários municípios, várias prefeituras que já estão cancelando aí a folia, muito por conta, isso já foi explicado, muito por conta aí do aumento do número de casos de gripe, também da Covid, infelizmente. Pessoas, inclusive, assintomáticas. Fim de semana a gente teve aí informação já hoje pela manhã também, as pessoas que estão indo testar, que graças a Deus
muito por conta da vacina também, estão tendo ou sintomas leves ou praticamente assintomático em relação a isso. Mas eu vou girar a respeito ainda sobre essa questão do carnaval, daqui a pouquinho aqui com o nosso time, aqui a Cris, o John e também a Kate, falando sobre essa informação. Mas, Kate, foi mais um município aí que cancelou, né? Dessa vez o município de São Bento. A gente vem chamando a atenção que já várias cidades, inclusive chamamos a atenção na semana passada, que isso aí de repente seria até um efeito cadeia. Queria também que você comentasse essa situação do Ministério Público, né? Está acontecendo festa ainda, é uma recomendação do Ministério Público para não acontecer festa de carnaval ou qualquer outro tipo de evento, mas o que a gente tem acompanhado é que tem acontecido ainda algumas festas, é isso? É verdade, viu, Ericília? Muito boa tarde para você, boa tarde ao João, boa tarde a Cris. Boa tarde a você que acompanha a gente pela TV e também pelo rádio. Bom, na verdade, além de São Bento, viu, Ericeira, tem também Santa Helena. Santa Helena também cancelou, confirmou, né? Os dois também, né? Confirmaram, portanto, as duas cidades confirmadas do cancelamento. Na verdade, é uma orientação que a partir de São Luís, né, com o cancelamento de São Luís, outras cidades também fossem aderir ao que está acontecendo. Só que nós temos 217 municípios, né? Então a gente tem aí, ainda não alcançou nem 10. Nós não temos nem 10 municípios que cancelaram. E aí o Ministério Público, claro, que emitiu essa recomendação em razão de todo o Estado e o momento que a gente vive. Hoje pela manhã eu até tentava consegui inclusive falar com o doutor Nicolau a respeito desta recomendação. Ele próprio, inclusive, me falou que estaria aí se recuperando também de uma gripe. Então daí você já tira a preocupação que existe, e é uma preocupação muito concreta com relação aí a essa orientação, que na verdade é somente uma orientação do Ministério Público. Mas é claro que cabe muito bom senso, né? Nós temos quase 10 municípios que fizeram, portanto, esse cancelamento e a expectativa é que outros municípios acompanhem a decisão exatamente não só por esse mapeamento, né, que tem crescido assustadoramente de casos confirmados para a Covid e também síndromes gripais, mas também a situação dos municípios e das regiões aí em todo o Maranhão que sofrem hoje, estão debaixo d'água, né? Daqui a pouco a gente vai seguir falando sobre isso, porque esse fim de semana foi de muita chuva. Região Tocantina com 9 metros acima do normal. Então daí você tira as pessoas, né, literalmente precisando de cuidados, olhando para um lado e para o outro, sem saber nem a quem recorrer. Mas esse é assunto para daqui a pouco. O problema sério também é dos alagamentos, várias cidades maranhenses sofrendo também com as enchentes, mas daqui a pouco, como a Kate falou, a gente vai falar sobre esse assunto. Cris, é importante também ter a recomendação por parte do Ministério Público, mas é importante que o próprio MP, ou enfim, as prefeituras, os governos, no caso aqui o governo estadual e os governos municipais, eles de certa forma realizem alguma fiscalização para coibir, aí para que seja cumprida essa questão dos protocolos sanitários, não é isso? Muito boa tarde a você. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Kate. Boa tarde, John. Boa tarde ao telespectador da TV Difusora que está ligado aqui com a gente, também da Rádio Difusora FM. É um efeito dominó, né? A gente vê os municípios se posicionando contra o carnaval, mas a gente sempre fica no ar o fato das instituições estarem com o pezinho um pouco, quando se fala de tempo, né, um pouco mais atrasado. Então a gente espera que agora com essa recomendação do Ministério Público, a Justiça também possa se pronunciar e as prefeituras e o próprio Estado possam aí fazer uma força-tarefa para a fiscalização. A gente já vinha denunciando na semana passada aí as festas, as aglomerações que aconteceram na cidade de São Luís e também no interior do estado, mas a gente também viu aglomeração nesse final de semana aqui também na ilha de São Luís. Então está faltando fiscalização, está faltando o aparato aí dessas forças que são responsáveis e que têm essa missão de fiscalizar, de estarem na rua junto ao cidadão, coibindo esse tipo de aglomeração. John Coutrinho, é importante também, claro, essa recomendação do Ministério Público, não foi a primeira, já aconteceu no início da pandemia, no pico da pandemia. A gente lembra que foi em 2020, foi justamente nesse período agora, nas proximidades do Carnaval, acabou acontecendo o Carnaval, mas foi logo depois, teve essa recomendação também por parte do Ministério Público. É importante que a própria população, né, que entende esse momento, que tenha consciência também, que respeite os protocolos sanitários, mas possa inclusive denunciar, né, aos órgãos aí de segurança, enfim, aos próprios municípios, às autoridades que vão fazer essa vigilância, que a população também tenha consciência em relação a isso. É isso, Eduardo. Boa tarde a você, a Kate, a Cris e a todos que estão nos acompanhando. É importante sim essa recomendação do Ministério Público, porque primeiro não adianta o governo do estado emitir uma recomendação, né, um decreto, sendo que, por uma decisão do STF, os municípios têm mais autonomia do que o governo do estado. Tanto que o governador fala, olha, eu estou emitindo aqui um decreto, mas os municípios, cabe aos municípios decidirem por conta da realidade local. Então, acho que talvez por isso, né, eu acredito que o Ministério Público fez essa recomendação.
aos municípios maranhenses, né, para que evite as aglomerações e essas festas. Então é necessário aí, depois dessa recomendação, que os gestores, né, os prefeitos agora, como a Cris falou, a Kate, fiquem de olho e fiscalizem. A gente sabe que, independente do cancelamento de carnaval, é claro que pessoas vão se organizar, né, para realizar festas, isso a gente não tem dúvida nenhuma. Ninguém vai ficar em casa, né, sozinho ali. Tem gente que vai querer organizar festa, vai querer burlar, né, a lei, o decreto, nos seus municípios e cabe, portanto, aí a fiscalização. E é necessário aí que as pessoas também se conscientizem, não é? Né? E nós estamos num momento tão difícil. O carnaval, é claro que é só lá em março, mas nesse momento de pré-carnaval é necessário que haja aí uma prudência maior. Então, talvez seja por isso que o Ministério Público já está se antecipando diante dos casos em crescente, né, em alta, e para que os próprios prefeitos possam se organizar e também fiscalizar. A gente vai continuar falando sobre esse assunto, mas vou mostrar aqui agora, para os nossos telespectadores também, as pessoas que nos acompanham aí pelo rádio, ouvir. A recomendação do Ministério Público foi na sexta-feira, mas neste fim de semana já teve festa de pré-carnaval, baile de pré-carnaval aí, aglomeração, por exemplo, no bairro do Quatraque, um vídeo aí que circulou nas redes sociais, está aí. Dá para perceber que tem muita gente, né? Seria aí um baile de pré-carnaval, uma festa, enfim, que aconteceu nesse último fim de semana. Não foi só no bairro do Quatraque, que fique bem claro. Teve também pré-carnaval no interior do estado, em vários municípios, em vários bairros aqui da capital São Luís, na região metropolitana, enfim. Muita aglomeração. Eu queria que vocês comentassem também, algo tem que ficar claro, porque, por exemplo, há uma recomendação para não acontecer esse tipo de festividade, bailes pré-carnavalescos, qualquer tipo de evento, mas para mim não ficou muito claro. Até quantas pessoas podem ir? Tá podendo ainda ter festa com um comprovante de vacinação? Isso não tá nem muito claro, eu acho que ainda para as pessoas, não é isso, Kate? Eu acho o seguinte, Eduardo, não tem muita coisa clara nem para o próprio sistema em si, as pessoas que estão envolvidas. Observe, nós temos um decreto em vigor, né? Está vigorando lá desde o ápice da pandemia, quando ali no decreto está descrito lá um item que é de responsabilidade das cidades, né, liberar ou não eventos. Mas veja, nesse mesmo decreto agora, finalzinho de 2021, foi liberado tirar a máscara em locais públicos, lembra dessa liberação? Em locais fechados também, apresentando por ali a carteira. Mas assim, a gente também sabe que o comecinho do ano seria mais complicado, porque todo ano é isso. Nós temos síndromes gripais que aparecem, surgem e de forma muito volumosa no começo do ano. Será que não estava previsto isso também? E aí liberar isso em meio a uma pandemia que não acabou, né? Isso é um ponto. A outra coisa é que, tá bom, as cidades, elas estão aí liberadas, né? Para poder, então, fazer a gestão de todo esse problema que a gente vive hoje. Mas como é que os municípios vão fazer isso? Quem fiscaliza? Simplesmente a gente joga isso para a responsabilidade das prefeituras, dos gestores e ninguém mais faz absolutamente nada? Então, isso é algo muito mais sério que precisa ser discutido. Em que momento também que o Estado entra com um poder de atuação direta? Né? Será que são os municípios que precisam pedir, ei, Estado, me ajuda aqui porque eu não vou dar conta? Não, tem que ver tudo isso também. Porque não adianta dizer assim, vamos cancelar todas as festas de carnaval. Ok, o momento não é para festa de carnaval. Mas e as outras coisas que forem acontecendo? Né? Como é que elas vão ser disciplinadas? Então tem que ver isso. Né? Não é simplesmente, ok, a gente está vendo ali a festa, mas e aí você falou agora, quantas pessoas? Tá? Qual o limite, né? Tem que comprovar aí da vacinação. Você está entendendo? Então, assim, de que forma que isso está acontecendo? Agora, no fim de semana, a gente teve aí o Estado se manifestando também com relação à ampliação dos equipamentos para atendimento de síndrome gripal. Depois de não sei quantos dias, o Estado se coloca agora nessa ampliação. Tivemos aí São Luís fazendo uma ampliação de 2 espaços para receber as pessoas que estavam aí que estão com síndromes gripais e que estado agudo, moderado, enfim. E agora a gente tem o Estado se manifestando com relação a isso. Mas quanto tempo ainda essa situação ela vai continuar acontecendo para que realmente se tenha algo concreto, né, objetivo por parte do Estado, para que os municípios também possam se organizar, porque é necessário que se tenha uma voz. Né? Eu falava aqui semana passada sobre comando.
né? Essa história das enchentes, as pessoas precisam ver as nossas autoridades presencialmente, ouvir. Essa escuta é importante nesse momento e serve para qualquer tipo de problema e de crise. Esse gerenciamento precisa acontecer. Repito, nós começamos um 2022 com muitos problemas, sobretudo essa questão do agravamento das síndromes gripais, que sim, é um surto, e temos também aquilo que já acontece todo ano, que são as enchentes, mas é claro que cada vez mais, bem mais acentuado. Então, são soluções que a gente precisa ter. Até agora, são muitos os questionamentos e poucas respostas, viu? Cris, tem a questão pandêmica, né? A questão sanitária, a vida é o principal, a vida é a prioridade, mas tem outras duas áreas aí que têm sofrido muito e que já estão, inclusive, preocupados com essa situação toda, que podem voltar a parar, enfim, daqui a alguns dias, por conta de toda essa situação, aumento de casos de gripe, aumento de casos de Covid, e, infelizmente, que é o setor econômico e o setor cultural. E são duas áreas que têm sofrido muito e é uma situação delicada agora também no momento, né? Sim, a gente tem aí vários pontos de interrogação, como a Kate falou e como você também muito bem colocou, Eduardo. A gente não sabe como que fica esse disciplinamento, né? E aí a gente volta ao final do ano, que é isso que a Kate se referia. Será se não dá para perceber que no período chuvoso e que a gente vindo aí de números ainda tão alarmantes de pessoas que não se vacinaram, que se recusaram a se vacinar apesar da vacina estar disponível, não deveria haver um plano aí já trabalhado para que esse número não crescesse, que esses postos aí de vacinação e de atendimento já estivessem aí planejados? Porque a gente tem uma imagem muito emblemática aí no final do ano do governador do Maranhão tirando a máscara. Quando o governador do Maranhão tira a máscara, isso é uma imagem extremamente emblemática, ele nos passa a segurança de que está tudo muito bem, né? E que a gente pode, com segurança, tirar a máscara e voltar à nossa vida normal. Tanto que houve um afrouxamento de todas as regras, né? De todo o disciplinamento. E a gente se pergunta agora, que disciplinamento a gente passa a ter agora? Porque a gente vê as aglomerações aí em locais públicos, mas a gente também vê muitos pré-carnavais sendo feitos em locais privados, né, onde há também aglomeração, né? Esse final de semana aqui em São Luís, a gente viu alguns pontos como esses aí. Foram né? vários pontos, vários pontos. Então, qual e no que é interior o também, não só na disciplinamento? capital, no interior também. Quantas pessoas podem estar nesses ambientes? Quais são as regras, né? A gente viu muita gente aí anunciando pré-carnaval, pedindo carteira de vacinação, mas cadê a fiscalização de fato para além do próprio estabelecimento, né? Então, que regras são essas? Essas perguntas a gente ainda está esperando as respostas, né, do poder público, né? A gente ainda não tem essas respostas. A gente certamente vai... Tu quer comentar? Nesse caso aí, é importante, né, como o próprio Ministério Público já está recomendando, que nas festividades, pode caber também ao próprio prefeito de cada município, dentro da realidade local, emitir um decreto com recomendações e até punições diante disso, né? Um prefeito, por exemplo, lá de Pinheiro. É claro que a realidade de Pinheiro é diferente de São Luís. Quando as pessoas podem aglomerar na cidade de Pinheiro, ali no evento privado, por exemplo, não é? É claro que é bem menor do que São Luís, óbvio, né? Então, o prefeito pode aí aproveitar já, perto do carnaval, e emitir um decreto da própria cidade. Olha, gente, aqui vou emitir um decreto com isso, né? Para o cumprimento de regras, obrigações, talvez sem nenhum tipo de aglomeração, ou se tiver, né, para evento privado, muito pouco, e, diante da desobediência, aplicação de multa, né? E cabe também ao próprio gestor, se puder, né, com a ajuda do governo do Estado, a fiscalização também, né? É claro que isso é uma discussão bem ampla, é claro, que não pode só jogar a responsabilidade só para o prefeito, mas cabe também a ele, né, como autoridade local, também impor essas questões, essas regras. Só complementar aqui que no Rapidinho, caso do que a gente está falando é bem rápido. É porque economicamente a confusão é grande. Sim, claro. Porque quando você não esclarece, as pessoas ficam confusas. E isso afeta diretamente a economia que já está baqueada faz tempo. Pois é, como eu falei aqui com a Cristiane, o setor cultural e o setor econômico, uma situação também bastante delicada desde o início da pandemia. John, teve um prefeito no interior do Maranhão que aumentou o próprio salário, esse de 21 mil, pouquinho 21 mil, né, salário básico aí, né, 21 mil para 27 mil reais, não estava contente com os 21 mil, aumentou aí mais 6 mil reais, é isso, John? Esse está preocupado com outras coisas, né? Esse aí está preocupado com o salário dele. É o prefeito lá de Buriticupu, o João Carlos Teixeira da Silva, que é do Patriotas. Lá no final do ano já, né, viveu um projeto para a Câmara, foi aprovado, que reajusta o salário do prefeito, do vice-prefeito e dos auxiliares, secretários municipais. O prefeito de Buriticupu passa a ganhar R$ 27.143, de acordo com o projeto que foi aprovado.
ele ganhava R$21 mil, passa a ganhar 27, aumenta de R$6 mil, não é? O vice-prefeito, que recebia 17.700, agora pulou para 22 mil. O vice-prefeito, 22 mil reais. Ninguém pode dizer que ele não é corajoso, né? Aproveitando, aumentou logo do vice também, legislou né, em causa própria de todo mundo. Por isso que é bom o vice não brigar com o prefeito, né? Já mostrou aqui alguns casos de municípios que o ele vice lembrou do vice, claro, lembrou do vice e dos secretários. E dos secretários. Por isso que é bom não brigar. Os secretários passam de R$ 8.600 para R$10.100, R$10 mil. Os secretários vão receber, não é? Então, lá em Buriticupu, o prefeito, o vice e os secretários começaram o ano muito bem, claro. né? Começaram o ano bem ali. E passou, John Coutrinho? Já passou isso na Câmara? Já foi aprovado, eu não sei. Veja isso. Eu não sei os servidores que estão muito alegres, né? Os servidores municipais. Será que vão e os vereadores, porque aprovaram, não teve nenhuma contestação. É que o prefeito lá da cidade ganha mais do que um governador, inclusive. Né? Ganha bem mais, né? Assim, para a realidade do interior do Maranhão, é um salário altíssimo. Nem sabe que o teto é R$39 mil. Não pode ganhar mais do povo brasileiro, né, Diogo? Isso é vergonhoso. É vergonhoso, desemprego aí no país todo. E o reajuste? E o reajuste do salário mínimo, nós temos R$165 é a diferença, gente. Que reajuste louco foi esse na conta lá da calculadora do prefeito? Foi mais de R$6 mil. Mais de R$6 mil de aumento. É porque o custo de vida lá é mais alto. Será que é mais alto? Outra galáxia. Eu acho que o prefeito mora em outro planeta. Deve ser isso, outro né? planeta. O certo é que a gente sabe, né, que além disso, a gente falou no final do ano todinho passado que os prefeitos também, no final do ano aí, aproveitaram para aumentar a taxa de iluminação pública, né? Outros aumentaram a taxa de esgoto e outros aumentaram o próprio salário, né? Então aí... Quem não aumentou uma coisa, aumentou a outra. E aí eu fico imaginando a população, né? O que recebe em troca, né? Muitas das vezes essas cidades aí passam por problemas muito graves na saúde, na educação, na infraestrutura, e muita gente recebendo um salário mínimo, outros com salários atrasados. Tem cidade da Baixada Maranhense aí, que o prefeito não pagou nem o 13º, nem o salário de dezembro. Cidade da Baixada Maranhense, não é? Então, claro que eles pensam primeiro em si, não é? A gente sabe disso. Tem outros países aí que político não recebe salário, mas aqui no Brasil, não é? Prefeito, deputado, senador. A gente falava também no ano passado, já várias matérias que a gente colocava aqui, a questão a respeito do cotão, não é? Que o político, até para um lanche, é reembolsado, não é? Sim. Faz a nota fiscal, a Câmara reembolsa. Não tira nada do salário dele para comprar um bombom. Muitos auxílios, né? Muitos auxílios. Então, passagem aérea, combustível, né? Tudo pago pela gente, restaurante, comida, hospedagem, tudo é pago pela gente, pelo chamado cotão. Ou seja, né, John, tu estás querendo dizer que o salário, né, desse prefeito, desse gestor que você, eu, todos nós elegemos, ele sai limpo, né? Exato. A gente segue aqui com o Jornal da Difusora da sua primeira edição. Lamentável uma notícia como essa, né? Desemprego aí aumentando, infelizmente, em todo o país. Uma situação como essa tem que pensar primeiro aí na população. Reunião, pelo menos era para ser assim, né? John, eu queria que você comentasse também, tem uma reunião marcada aí para o próximo, depois do dia 15, né, na verdade, da segunda quinzena aí de janeiro, entre o PDT e o PSB, que devem se sentar, aí os presidentes das duas siglas devem se sentar. Me parece que o PSB não está querendo mais esperar muito aí o PT não, né, John? Faz parte do jogo, não é? Esse jogo aí faz parte do jogo político, essas conversações, esses diálogos. A gente observa aí que tem a questão das federações, que vai ter sido decidido até março, né, as federações partidárias. O Carlos Siqueira está muito satisfeito aí com o PT, né, com os dirigentes do PT, com o próprio Lula. Parece que as coisas não têm andado, algumas reivindicações que ele tem feito, colocado na mesa, o PT não tem abrido mão. Então você vai conversar também com o PDT. Então, né? Seria uma união forte, viu, John? Sim, PSB e PDT. Sim, com certeza. Mas claro, tem que pensar também, né, tem que pensar a situação dos estados também, não é isso? A questão dos palanques nos estados. Eu me lembro que na eleição passada, o PSB, né, ia apoiar o Ciro Gomes. Não sei se vocês lembram disso. Sim. De repente... Que é pré-candidato a presidente mais uma vez, né? De repente houve uma manobra do Lula, não sei se vocês lembram, né? Uma manobra do Lula aí que envolveu o estado de Pernambuco. E aí que causou, parece, começou o ódio no Ciro, né? Do PT foi por conta disso. E deram uma rasteira nele, tiraram o PSB. E agora a gente vê o PSB com o PDT conversando novamente, né? Ali o Carlos Lupe com o Siqueira conversando. É importante destacar
que na federação ainda não está incluído o PSB com o PDT, a federação seria o PSB, PT, PCdoB a priori, mas essas conversas vão acabar acontecendo, né? vão dialogando, aí vão dialogar eles dois. É claro que isso também tem reflexos no Maranhão, né? De PSB e PDT, mas nós sabemos que o PSB vai tentar de todas as formas conseguir o máximo, né? Aí que em alguns estados, prioridades para eles, consigam ter a chapa majoritária, cabeça de chapa. Eles têm colocado isso, né? O PSB não abre mão disso. É importante para eles eleger alguns nomes, principalmente ali, tem se discutido São Paulo, tem se discutido Pernambuco, Rio Grande do Sul, Amapá, né? Uma série de Espírito Santo também, uma série de estados em que o PSB tem projeto nacional e esperava contar com o PT, com o apoio do PT, só que até agora não vê esse apoio, não vê essa contrapartida. Então eles vão abrir diálogo com os outros partidos e o PDT é um deles, né? Do próprio Carlos Lupe, PDT do senador Everton aqui no Maranhão, o PSB, o partido do governador Flávio Dino. Então essa reunião vai acontecer, é natural, e vamos aguardar aí as definições, também tem as federações também, que pode até há uma discussão, inclusive, dentro do Supremo Tribunal Federal, que pode até rever essa questão, né? Pode talvez nem passar a federação dentro ali do Supremo, é uma outra discussão em relação a isso, uma outra pauta, né? Mas que ainda nem ganhou peso, viu? Exatamente. Então, tudo isso vai ser definido até para março, abril, nessas conversações, nós vamos acompanhar. Kate, eu vou lhe ouvir agora, porque eu recebi a notícia hoje pela manhã, que a SMTT, né, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, e o Sindicato das Empresas de Transportes, o SET, eles devem ser notificados hoje. Essa informação, inclusive, eu confirmei já hoje pela manhã. O vereador Álvaro Pires, que é relator da CPI dos Transportes, ele vai notificar, mas não é para prestar nenhum esclarecimento, nenhum depoimento à CPI. Segundo essa notificação que eu tive, a informação, essa notificação do vereador Álvaro Pires é para saber tanto da SMTT quanto do SET, demonstrativo detalhado do faturamento das empresas, planilha de custos do sistema de transportes, relação da frota com idade, entre outros requisitos que devem ser esclarecidos ao longo da CPI. A gente lembra que essa notificação também tem a ver com a investigação que é feita pela CPI na Câmara Municipal de São Luís, e amanhã está previsto pelo menos uma nova reunião com o proprietário da empresa Ratrans, que é uma das empresas que atua aqui na capital São Luís, que é o Gilson Neto, o Israel Petros, que era secretário adjunto da SMTT, na época em que foi firmado esse processo de licitação, e também o Isaías Castelo Branco, que é ex-presidente aí do sindicato dos rodoviários. Notificação essa que é correta. Vamos saber se tanto a SMTT quanto o SET vão responder esses questionamentos, não é isso, Kate? Você A acabou de notificação dizer... vai ser hoje às 15 horas. Sim, você acabou de dizer absolutamente tudo, né? A gente falava na semana passada isso. A indignação, né, da própria... de quem está à frente da CPI se manifestando, porque todo mundo que é convidado não responde nada, né? Nunca vi isso, nunca vi uma CPI que não tem respostas concretas. Todo mundo que vai convidado para essa CPI sai sem dizer absolutamente nada, a não ser o nome, responde uma coisa ou outra por ali, mas nenhum questionamento de fato ele é respondido. Então, eu fico imaginando quanto tempo então vai durar essa CPI para que alguma coisa aconteça relevante até agora, né? Eu acho que, em razão disso, bastante indignado, ele na semana passada falava sobre esse pedido formal, né, dessas informações, na verdade, do que é aquilo que todo mundo se questiona. Quanto é que é o preço dessa licitação? Qual que é o valor de fato? Planilha, a condição de custo, desses ônibus, planilha, quanto tempo tem esses ônibus, enfim. São muitas as questões sem nenhuma resposta. Então, vamos ver se agora a expectativa é para resposta por parte da SMTT. Eu penso que essa reunião que vai ter amanhã, né, que é mais um dia de CPI, eu não sei se vai ter frutos. Nós já temos o quarto encontro aí da CPI, sem nenhuma base. Pouco avanço, né, Kate? Nada, absolutamente nada. Agora, com esse pedido dele formal, acho que a expectativa é em torno dessa resposta, viu? E, na verdade, assim, para se ter uma próxima reunião, deveria se ter primeiro esse material em mãos, porque aí depois de uma leitura muito minuciosa, você teria argumentos, né, para inclusive colocar o pessoal lá para responder efetivamente. Porque acho que até isso, se isso não acontecer, como é que o pessoal vai ter base, né, sequer para avançar nessa CPI? É um grande questionamento que a gente faz.
Então, assim, a expectativa agora é essa de fato, viu, Eduardo? Mas Tomara que seja entregue logo, tomara que o pessoal já seja notificado e claro que não vai ter tempo para amanhã isso já começar a ser respondido. Mas tomara que nos próximos dias esse retorno seja dado efetivamente, né? Só para confirmar, a notificação hoje está prevista para as 3 da tarde, tanto do SET quanto da SMTT pelo relator da CPI dos Transportes, o vereador Álvaro Pires. Agora a gente vai para o intervalo. A seguir, a gente vai saber os destaques do interior do estado. Continue conosco, você aí pelo rádio, também pela TV, nos acompanhando aqui no JD Primeira Edição. Intervalo é rapidinho, a gente volta já já. Estamos de volta aqui com o Jornal da Difusora na sua primeira edição e agora vamos aos destaques do Municípios em Foco com Jéssica Lima. Muito boa tarde, Jéssica. Olá, o fluxo de chuvas vem aumentando e para nenhuma família ficar desabrigada, a Prefeitura de Pedreiras está realizando a limpeza dos abrigos caso ocorra a necessidade de deslocação por conta das cheias do Rio Mearim. De acordo com a secretária de Assistência Social, a Carol Melo, as equipes já estão preparadas caso surja alguma eventualidade, pois mesmo com a oscilação do nível do rio, o procedimento será o mesmo do ano passado e as famílias serão deslocadas antes da chegada da água em suas casas para que assim os transtornos causados diminuam. Eu sou Jéssica Lima e esse foi o destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição. Valeu, Jéssica, obrigado, boa semana para você. Amanhã a Jéssica vai estar de volta aqui com Municípios em Foco. Agora vamos às notícias da região dos Cocais, diretamente lá do município de Caxias. Quem traz os destaques aqui do JD na sua primeira edição, claro, é o José Carlos. Muito boa tarde, José Carlos. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos que acompanham a Rede Difusora em todo o Maranhão. Olha, hoje a gente vai destacar que a Defesa Civil monitora o nível do rio Itapecuru aqui em Caxias. Algumas famílias ribeirinhas estão sendo retiradas de suas casas sob o risco do alagamento. Tem também uma reportagem que mostra o que mudou em relação ao processo de aposentadoria. E ainda começou o período de pré-matrícula nas escolas públicas da rede estadual. Essas e outras informações daqui a pouquinho na nossa edição local do Jornal da Difusora. Boa semana a todos, é com você, Eduardo. Obrigado, Zé Carlos. Muita saúde aí para todos da nossa equipe da Difusora Leste, também para toda a população de Caxias e da região que nos acompanha. Grande abraço a todos. Muita saúde para todos. Agora vamos às informações da região Tocantina. Quem vem de lá do município de Imperatriz, falando aqui ao vivo com a gente, é a Leiliane de Araújo. Leiliane, muito boa tarde a você. Boa tarde a todos. Por aqui a gente vai destacando, continuando a falar da cheia do Rio Tocantins. Hoje apresentou mais de 10 metros acima do normal. Já vem atingindo aí 245 famílias, em torno de 973 pessoas já afetadas por essa que é uma das maiores cheias dos últimos anos. Aqui na cidade de Imperatriz também, como a gente viu, tem atingido toda a nossa região. A gente vê correndo nas redes sociais muitos vídeos aqui da região sul do estado, ali no município de Carolinas, muito afetado também por causa das fortes chuvas que atingiram as nossas regiões. A gente viu que em Caxias a pré-matrícula também já começou, aqui também em Imperatriz, e por causa dessa situação de cheia do Rio Tocantins, muitas famílias têm recebido as equipes da educação para fazer essa rematrícula, para ajudar nessa organização, já que a situação é realmente delicada, documentação, tudo isso prejudica na rematrícula, e por isso a Prefeitura decidiu fazer uma busca ativa dessas famílias para realizar a rematrícula. São alguns dos nossos destaques do JD local. Eu volto aí com você, boa tarde e bom trabalho, boa semana. Eliane, uma boa semana também para vocês todos aí na Difusora Sul, bom trabalho e a todos, claro, que nos acompanham no município de Imperatriz, na região Tocantina, sofrendo ainda muito com os alagamentos, a cheia dos rios, aí a chuva também, lamentavelmente, aí atingindo as famílias lá na região Tocantina, assim como em todo o estado do Maranhão e boa parte do Brasil, né? Isso, olha, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse hoje ter conseguido antecipar 600 mil doses da vacina pediátrica contra a Covid-19, produzidas pela empresa Pfizer. O repórter Ciro Mineiro está ao vivo com a gente, traz mais informações a respeito do assunto, não é isso, Ciro? Muito boa tarde a você.
É isso mesmo, viu, Eduardo? Boa tarde a você, boa tarde a Kate, ao John, a Cristiane e a todos que acompanham, né, o Jornal da Difusora na sua primeira edição. Essa afirmação foi dada na manhã de hoje, né, pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que diz ter conseguido antecipar 600 mil doses da vacina pediátrica contra a Covid-19, produzidas pela empresa Pfizer. Ao defender a forma como o governo tem conduzido o combate à pandemia, Queiroga disse que a fabricação ou importação de doses de vacina só podem ser feitas após a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Caso contrário, essa situação configuraria crime sanitário, de acordo com o ministro. Olha só, Eduardo, segundo Queiroga, o trâmite para a aquisição e distribuição de vacinas no país é satisfatório, segundo ele, né? Se comparado aí com outros grandes países. Ainda de acordo com o ministro da Saúde, a indústria farmacêutica só pode deflagrar produção de doses após o aval da agência regulatória, que no caso é a Anvisa. Então, doses não aprovadas pela agência regulatória não podem adentrar no país sob pena de caracterizar aquilo que a gente disse ainda há pouco, crime sanitário. E o que a gente espera, né, Eduardo, é que essa vacinação possa chegar o mais rápido possível, né, para todas as crianças, né, exatamente para que toda a população possa ser imunizada, incluindo aí o público infantil contra a Covid-19 aqui no Brasil. Voltamos com você, Eduardo, aí no estúdio. Obrigado, Ciro, pelas informações. Importante, então, essa informação, né, do ministro Marcelo Queiroga, informando aí, comunicando que antecipou. Antecipar é uma vantagem aí, claro, para os pais. A gente já chamou a atenção aqui que acompanhe a vacinação que já vem acontecendo em outros países. Deve começar também aqui no Brasil, já foi autorizado, inclusive, pela Anvisa. Daqui a pouco a gente vai trazer um bate-boca que houve aí, enfim, a Anvisa comunicando, falando sobre a respeito do comunicado do presidente Jair Bolsonaro a respeito dessa questão da vacinação de crianças. A Anvisa se manifestou a respeito desse pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro envolvendo a vacinação, mas felizmente é uma notícia boa, a vacinação vai estar disponível aí para as crianças. Agora a gente vai virar aqui, porque Caxias e Imperatriz vão ficar aí com sua programação local. A gente vai seguir aqui também para todo o Maranhão, com exceção de Caxias e Imperatriz e também no rádio. A gente volta já. Seguimos aqui com a programação, aqui no JD, na sua primeira edição. Você que nos acompanha aí, continue nos acompanhando pelo rádio em todo o estado do Maranhão e em boa parte do Maranhão também aqui pela TV Difusora. 1h55 agora. Eu falei agora há pouco, né, antes da nossa virada aqui para Imperatriz e Caxias, que o diretor da Anvisa, o Antônio Barras Torres, ele respondeu ao presidente Jair Bolsonaro sobre essa questão da vacinação de crianças. Houve, inclusive, um debate muito grande, né? Inclusive, a própria Polícia Federal está aí o comunicado que foi dado aí pelo presidente da Anvisa em relação a essa questão do comunicado, do pronunciamento, na verdade, feito pelo presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, a gente trouxe aqui na semana passada, o presidente disse que não vai vacinar a própria filha, que é uma criança. O presidente Jair Bolsonaro dizendo que ainda não há algo assim seguro para vacinar esse público infantil, né, até os 11 anos de idade, que seria agora de 5 até 11 anos, os adolescentes apenas de 12 anos de idade para cima que estavam sendo vacinados, enfim, adolescentes, claro, adultos também e idosos, mas as crianças de 5 a 11 anos já há essa autorização por parte da Anvisa. O presidente fez um pronunciamento dizendo aí que não era seguro, sem qualquer tipo aí de base científica, mas inclusive que não ia vacinar a própria filha, que é uma criança de 11 anos de idade, e aí a Anvisa emitiu esse documento super importante, inclusive muito forte, rebatendo aí esse pronunciamento do presidente. John, a própria Polícia Federal já investigou, né, denúncias que estavam sendo recebidas, ameaças que estavam sendo, melhor dizendo, recebidas por diretores da Anvisa, envolvendo toda essa situação. A Anvisa, claro que é o órgão que tem respaldo para isso. Há cientistas, há pessoas comprometidas sérias que trabalham aí pela saúde do país e, pelo jeito, o pessoal está chateado, né, com esses pronunciamentos recorrentes aí do presidente Jair Bolsonaro e agora envolvendo a vacinação de crianças, não é isso? É isso, sim. O general, né, o Barra Torres, que é oficial também, ele, inclusive, deixa claro lá na nota, né, que se o presidente, que quando, a gente até comentava na semana passada, que deu a entender, falar de tarada por vacina, né, deu a entender que tinha algum interesse por trás da Anvisa,
o presidente da Anvisa falou o seguinte: se o presidente tiver alguma prova, que ele fale, né, que ele coloque aí, já que ele disse que tentou, né, colocar em dúvida a atuação da Anvisa por conta de alguns interesses relacionados à vacinação das crianças. Então ele cobra do presidente Bolsonaro, ou então, se ele não tiver provas, que se retrate. Né? Foi isso mais ou menos, essa nota, essa carta que ele publicou no final de semana, ali dando uma certa enquadrada no presidente Bolsonaro. Né? Na verdade foi muito forte o teor das palavras dele. Aí ele fala, não é, que ele é médico, da carreira dele ali também, inclusive como oficial. Eu vou falar aqui rapidão, só uma parte aqui importante. Ele falou assim, como na carta o Barras Neto passa, que o presidente da Anvisa, como médico, senhor presidente, direcionado inclusive o presidente Jair Bolsonaro, procurei manter a razão à frente do sentimento, mas sofri a cada perda, lamentei cada fracasso e fiz questão de ser eu mesmo o portador das piores notícias quando a morte tomou de mim um paciente. Como cristão, senhor presidente, busquei cumprir os mandamentos, mesmo tendo eu abraçado a carreira das armas. Ele é general também, não é isso? Nunca levantei falso testemunho. Se o senhor dispõe de informações que levantem o menor indício de corrupção sobre este brasileiro, no caso ele mesmo, não perca tempo nem prevarique, senhor presidente. Determine imediata investigação policial sobre a minha pessoa, aliás, sobre qualquer um que trabalhe hoje na Anvisa, que com orgulho eu tenho o privilégio de integrar. Quer dizer, isso é só um trecho da carta muito forte, né? Rebatendo aí, inclusive, os pronunciamentos aí do presidente Jair Bolsonaro. Sim. Então, foi um duro recado ao presidente Jair Bolsonaro, né? Uma declaração, na verdade, ele rebateu, né? O presidente ali estava tentando colocar ali em xeque a atuação dele enquanto presidente da Anvisa e também a própria instituição, né? Então, o presidente, na live que ele fez na quinta-feira, nas declarações, entrevistas que ele deu à imprensa, ele tentou colocar, portanto, em xeque interesses ali ocultos por trás que estariam incentivando a Anvisa a liberar, né, autorizar a vacinação para as crianças. Então, ele deixa muito claro que fala da carreira dele, inclusive, né, da família dele, sempre teve uma atuação muito honrada, não é? E como o próprio Eduardo falou também na questão aí que ele leu. Então, isso ficou muito claro aí nesse recado que ele deu para o presidente Bolsonaro, né? Inclusive de oficial para oficial, de membro do Exército, membro das Forças Armadas para membro das Forças Armadas, né? Lembrando isso. Então, ele até então não tinha falado oficialmente sobre isso, mas chegou ao ponto, né, Eduardo, que não teve mais como ele não dar um esclarecimento, né? Não falar, não se pronunciar acerca do que vinha colocando o presidente, né? Tentando emparedar a Anvisa nas suas declarações. Inclusive saiu em defesa da própria instituição, né, da própria Anvisa. Agora, 14 horas, a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco, moradores do sul do estado reclamam da demora do governo do estado em atender desabrigados pelas chuvas. E também, mais um político que acabou confirmando aí que se infectou pela Covid-19. 14 horas, a gente volta já com o Jornal da Difusora, na sua primeira edição. Já estamos de volta aqui com o Jornal da Difusora na sua primeira edição, agradecendo mais uma vez o carinho da audiência, você que nos acompanha em todo o estado do Maranhão. Olha, 14 horas e 3 minutos, só rapidamente teve mais um político aqui maranhense que testou positivo para a Covid-19. Ele mesmo confirmou, como vários outros políticos já têm falado, inclusive utilizado suas redes sociais. A gente falou o próprio governador Flávio Dino, também o senador Everton, o secretário estadual de Direitos Humanos, o Francisco Gonçalves, Chico Gonçalves, também como é muito conhecido. E agora foi o deputado federal Gil Cutrim, também confirmou, o deputado federal maranhense Gil Cutrim, ele confirmou aí utilizando as redes sociais, que também testou positivo para a Covid-19. Utilizou as redes sociais confirmando, a gente, claro, torce aí pelo pleno restabelecimento, pela plena recuperação, está em isolamento, seguindo aí, obviamente, os protocolos sanitários. Saiu o print aí da informação, né, que foi repassada pelo próprio deputado federal Gil Cutrim, que testou positivo para a Covid-19. Felizmente aí anunciando que está praticamente assintomático, com sintomas leves, como tem acontecido na grande maioria dos casos. A gente volta a reforçar, importante por conta da vacinação. A gente, claro, torce aí pela plena recuperação do deputado federal maranhense, deputado federal Gil Cutrim. A gente segue com o Jornal da Difusora na sua primeira edição, 14 horas e 4 minutos agora, e o vice-governador Carlos Brandão esteve nesse final de semana, né, visitando as regiões alagadas na região Tocantina. A população aí reclamou da demora, uma certa demora aí na prestação de assistência aos desabrigados. Vamos acompanhar. O rio Tocantins continua cheio e já marca 9 metros e 75 centímetros acima do nível normal. Casas inteiras estão submersas e a inundação mudou a rotina em vários pontos da zona ribeirinha de Imperatriz. No Porto da Balsa, as principais ruas do lugar estão assim, alagadas. Já estava cheio,
Só que essa parte, assim, veio pegar para ficar na cintura, foi de repente. Muita gente perdeu quase tudo. Móveis e eletrodomésticos foram retirados das casas inundadas pelos próprios moradores, com auxílio da Defesa Civil, numa força solidária de ajuda. Tem muita família que está realmente precisando de ajuda aqui no bairro por causa dessa... Está vindo muito ligeiro. Já são quase 15 dias que o Rio Tocantins está acima do seu nível normal, uma das maiores cheias dos últimos anos. Quase 1000 pessoas estão diretamente afetadas por esse problema, entre desabrigados e desalojados. E somente agora uma equipe do governo do estado chega para prestar algum tipo de assistência. O vice-governador Carlos Brandão sobrevoou de helicóptero as áreas alagadas e depois foi ao Porto da Balsa. No local, ele ouviu muitas críticas dos populares por causa da falta de atenção do governo do estado com os desabrigados. O governador não manda nem dizer nenhum recado e por aí é assim, quem quiser que se cuide aqui. Não vieram ninguém aqui tirar o povo que está se virando. Em sua estada em Imperatriz, Carlos Brandão citou algumas medidas emergenciais feitas recentemente. A gente tem deslocado essas pessoas para um local seguro. Certo? Seja escolas, seja casa de parentes ou até mesmo em uma condição de um aluguel social que o governo está disponibilizando para atender as pessoas que não têm para onde se deslocar. Esse morador da região contestou a fala do vice-governador. Ele disse que apoio efetivo mesmo só veio do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil Municipal. Pelo menos o município, junto com a Defesa Civil, estão dando todo o apoio aí para o povo. Essa moradora, que reside há 30 anos na área, lamentou a situação e reclamou da falta de ajuda concreta do governo estadual. Só depois de 15 dias que eles vieram aqui fazer um H com 20 colchões, que eu não sei nem como é que eles vão fazer a distribuição de 20 colchões para não sei quantas famílias que estão desabrigadas. 14 horas e 7 minutos, está aí então, Cris, a população lá de Imperatriz, toda a região tocantina, né, boa parte dos municípios sofrendo ainda, né, com as chuvas. Se a gente fica chocado com as imagens, imagine quem vive o problema, né? Quem tem sua casa aí alagada, quem precisa sair do conforto do seu lar para ir para um abrigo, para uma igreja, para uma escola pública. E a dona Madalena aí ficou muito, né? Ela expôs aí exatamente o sentimento dela, falando desse atraso, né? Porque na verdade quando você vê a figura do vice-governador chegando, você vê a mão do estado chegando, né? E ela fala aí nos 15 dias, né, Kate? 15 dias de atraso da presença do governo, efetivamente, da figura do governador e da figura do... A gente está falando de figuras, né? Figuras que são emblemáticas e que representam, de fato, o governo. Que a gente viu a presença de secretários de Estado lá, mas só agora a presença do vice-governador na região tocantina, né? Que é quem efetivamente, né, vai ver de perto e vai fazer alguma coisa, ou deveria fazer, né? A gente está saindo de uma semana e entrando em outra bastante difícil. Fim de semana foi muito complicado na região tocantina, muito complicado também na região leste. São muitas famílias que estão precisando de auxílio rápido. O que faz a gente ficar muito pensativo, né, do lado daqui, é ver essas imagens, né, de canoas circulando com aquilo que é tão pouco que as pessoas têm, que já conquistaram de forma tão sofrida e perdendo tudo, né? Uma imagem forte era o senhor levando, acho que era geladeira em cima de pneus, né? Pois é. Aí você vê a moça falando aí que não sabe para quem vai dar 20 colchões. Imagina, como é que você vai escolher para quem dá um colchão desse, se as pessoas sequer têm onde dormir, né? Provocando inclusive ali um alvoroço entre as pessoas. Quer dizer, a ajuda chega tarde e ainda não é suficiente sequer para as pessoas dormirem. É isso? Claro. E aí o pessoal aí, até a gente vê o tom de revolta aí na fala de quem tem pressa. É aquela história, né? Se eu preciso, eu não vou esperar 10, 15 dias, eu preciso para agora, né? Tem um problema sério também, não só no município de Imperatriz, mas claro, todas as cidades que estão sendo afetadas aí pelas chuvas, as cheias, né, dos próprios rios, é que quando está baixando o nível da água, já volta a chover, né? Isso aí o rio sobe. E infelizmente, segundo a própria meteorologia, vai continuar chovendo aqui no estado do Maranhão. E aí é um efeito cadeia, né? Aumenta o número de pessoas que estão necessitando de algum tipo de assistência, né? Não só no município de Imperatriz, mas várias outras cidades maranhenses. Tem acontecido também isso aí em outros estados, na Bahia, por exemplo. Então, quer dizer, tudo se depende também, inclusive, da meteorologia, da chuva, né? Porque conforme a chuva vai tendo ainda uma incidência maior de chuva,
a consequência disso é aumentar o número de pessoas desabrigadas. Claro que a gente não está na torcida, espera que a chuva dê uma trégua, enfim, mas isso são fatores climáticos, fatores da natureza, vai continuar chovendo lamentavelmente, tem muita gente sofrendo aí com essa cheia dos rios e também com as enchentes, enfim, com as chuvas. Eu conversava inclusive com a Defesa Civil, daqui a pouco vai ter também problema de deslizamento de terra. Por enquanto é só essa questão do alagamento, no começo das chuvas normalmente os problemas são com a questão dos alagamentos, mas depois no decorrer aí do período chuvoso, deve chover pelo menos até o mês de março, mês de abril aí em boa parte do estado. Tem também os problemas aí com encostas, com deslizamento de terra, então é preciso que haja esse monitoramento diariamente para ajudar a assistir aí essas famílias, claro, que tanto precisam. Imagens aí muito fortes, as pessoas tentando salvar o que seria possível, né, eletrodomésticos, enfim, a própria vida também, uma luta pela vida, que é muito importante, principalmente crianças, idosos, uma situação bastante delicada, então, claro, tem que ter acompanhamento e, claro, a gente vai continuar mostrando aqui também no Jornal da Difusora na primeira edição e também em toda a programação da TV Difusora. 14 horas e 11 minutos, a gente vai falar também de um assunto muito delicado, que foi essa questão de onda de assassinatos envolvendo aí comunidades tradicionais, camponeses, enfim, indígenas, quilombolas, que têm sofrido tanto aí com a violência. Mais um assassinato contra um camponês aconteceu na zona rural do município de Arari. Desta vez a vítima foi o quilombola José Francisco Lopes, da comunidade Cedro, na cidade de Arari. Ele e a neta de 10 anos de idade, quer dizer, uma criança, né, sofreram um atentado dentro da própria casa, né, isso, Cris? É isso, foi mais um caso, né? A gente denunciou isso aqui na semana passada, né? Os dois, tanto o neto quanto o José Francisco, vieram para São Luís para atendimento médico, mas infelizmente ele não resistiu. Essa criança tem 10 anos de idade, né? A gente está tentando atualizar como é que está a situação dessa criança. E o senador Everton se posicionou a respeito desse caso, né, cobrando aí das autoridades e lamentando a morte, né, do José Francisco Lopes Rodrigues, que é conhecido lá na região como Kiki, lá no povoado de Cedro, porque ele tem uma forte atuação como camponês na região, nessas lutas pelo campo. E aí o senador convoca aí os setores mais democráticos do país a colocarem em pauta, de fato, essa questão dos conflitos de terra, não só no Maranhão, como no Brasil. É claro que a gente tem aí números alarmantes referentes à situação do Maranhão. Inclusive, a gente tem uma cartela que eu quero pedir para a gente colocar aí no ar, para a gente reforçar esses números, são números muito tristes. Aí, envolvendo os conflitos no campo, né? Isso, conflitos no campo, 26 assassinatos, 8 indígenas, 6 sem terras, 3 poceiros, 3 quilombolas, 2 assentados, 2 pequenos proprietários e 2 quebradeiras de coco babaçu. Essa é a soma do número, é um número extremamente trágico, né? Porque a gente está falando de campo, de pessoas que lidam com a terra, que compreendem a terra de uma maneira diferente, né? Como território, né? Como um território seu. E o porquê, né? A grande questão é o porquê de toda essa violência no campo, sobretudo porquê, né, Kate? Esses casos não chegam até a justiça, a maioria deles não são investigados e não chegam até a justiça, e a gente tem um saldo extremamente negativo para o Maranhão como campeão de conflitos de terra em 2021. Quando você olha para esse quadro, Cristiane, são 26 assassinatos, né, em 2021. E você vê que não tem resolução, ou seja, são pelo menos, aliás, são 26 pessoas com famílias que não têm sequer uma resposta, e uma resposta concreta do Estado, né? Hoje pela manhã, quando a gente falava sobre a informação de que, infelizmente, né, esse senhor ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito, se cobrava, né, os direitos humanos faziam exatamente esse relato e esse desabafo. É mais um homem do campo que perde a vida, que entra para uma estatística sem nada concretamente que se leve para essa família como amparo, né? Ou seja, a única resposta que nós tivemos é que as investigações já foram iniciadas, mas é igual aos outros, né? 26 que seguem sendo investigados e não tem nenhum retorno. É isso, então, lamentavelmente os conflitos acontecendo ainda, infelizmente, claro, como a Cris aqui de colocar aqui, precisam ser investigados. A gente recebeu um vídeo agora há pouco aqui, inclusive o secretário estadual das cidades, o Márcio Gerri, inclusive, postou nas suas redes sociais, foi mais uma aglomeração, viu? Inclusive, convida as pessoas, quando estiver acompanhando algum tipo de situação de festas, enfim, tiver um desrespeito aí por parte dos protocolos sanitários, isso aí é o festejo de São Sebastião, a gente falou agora há pouco, né, que essas aglomerações têm acontecido tanto aqui na capital quanto no interior do estado.
lá no município de Passagem Franca, inclusive o próprio secretário alertando, né? O secretário das cidades, estadual das cidades, Márcio Gerra, alertando para essa, tá divulgando, inclusive, né? Divulgando nas suas redes sociais, lá no município de Passagem Franca, no interior aqui do Maranhão, o festejo de São Sebastião. Lembrando que o festejo de São Sebastião, ele acontece em vários municípios maranhenses, inclusive na Baixada Maranhense. É um festejo muito forte em várias cidades. Claro, a gente respeita essa tradição. Quer que continue, óbvio, mas olha, não tem ninguém utilizando máscara pelo vídeo, dá para perceber. Percebe que há uma aglomeração, volto a dizer, a gente não torce contra, pelo contrário, a gente quer que as tradições sejam mantidas. Tem uma tradição religiosa, uma tradição cultural envolvendo essa questão dos festejos, principalmente no interior do estado, que é muito forte. São Sebastião, como eu disse, também parece que no Rio de Janeiro há essa comemoração, em outros estados. E aqui também em outras matrizes religiosas, as matrizes africanas também comemoram o dia de São Sebastião. Então você vê vários festejos aí, né? Sim, na região da Baixada Maranhense, o Zé Antônio está me confirmando aqui, Peremirim, outros municípios. E é isso, né, Cris? A gente não é contra, né? Claro, a realização tem uma tradição cultural, uma tradição aí religiosa, inclusive, mas tem que ter um certo controle nesse momento, não é isso? Um certo controle, e é o que a gente falava no começo do programa, né? É preciso que haja esse disciplinamento, que as pessoas estão vivendo culturalmente ali, né, o seu festejo, mas elas precisam também desse disciplinamento, saber que disciplinamento é esse e a sociedade começar a receber isso do poder público, né? É isso. 14 horas e 16 minutos e começam hoje as inscrições do concurso público da Assembleia Legislativa do Maranhão. Ao todo são oferecidas 53 vagas, além de formação de cadastro de reserva para cargos de nível médio e superior. As inscrições seguem até o dia 14 de fevereiro pela página da Fundação CEPERJ na internet, que é o CEPERJ, CEPERJ, para quem está nos acompanhando aí no rádio, .selecão, que é o seleção sem o C cedilha e sem acento, .net.br, CEPERJ.selecão, né, .net.br. A taxa é de R$ 95,00 para o nível médio e R$ 140,00 para nível superior. Kate, a gente tem 2 minutinhos ainda para encerrar. Tem alguma mensagem pra gente? Olha, John, eu tenho aqui um recado aqui, viu? Eu também tenho um Rodrigo aqui, Paz. Viu? Eduardo, inclusive. Olha, o Rodrigo Paz está acompanhando a gente pelo rádio, ele está junto com o Erlânio, prefeito Erlânio Xavier, estão em deslocamento aí para o interior do estado. Muito obrigada, viu? Estão aí legal. Pelo rádio ouvindo a gente. Muitíssimo obrigada. Também queria registrar aqui a Inajara, que infelizmente perdeu o pai agora esse fim de semana. A gente se solidariza, viu, com você. Receba aí nosso abraço apertado. Um abraço para você, boa semana também. E também queria só falar mais uma vez o Eduardo, o Christian e também a Nathaniele. Pronto, estão também com a gente nas redes sociais. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Faltou um minutinho, viu? Vamos lá, Cris. O João Viana, que é motorista de Uber, mandando um alô pra gente, disse que está acompanhando a gente pelo rádio. Nossa audiência no rádio é fantástica. E a Bernadette da Vila Palmeira está elogiando os trajes hoje do nosso apresentador, do nosso âncora, o Eduardo. Diz que ele está iluminando o estúdio, está copiando a gente. Hoje ele está iluminando. Não, porque o pessoal estava dizendo que só a Kate e a Cris estavam iluminando, né, John? Não, era por causa do azul. Aí ele disse, não, agora também vou meter um azul aqui também. Não vou perder para vocês. Eu vi com o azulão hoje, o John disse que nessa semana vai providenciar um verde cana também para vir para terminar de iluminar aqui todo o nosso cenário. Vi combinando, né, com o Jornal da Difusora, que é azul, bota, né? Um na ponta e outro na outra, para equilibrar, hein? Obrigado, pessoal. Obrigado pela participação de vocês. Kate, John, Cris. Tchau, gente. Boa semana para todo mundo. Obrigado pelo carinho da audiência, viu, pessoal? A gente tem encontro marcado amanhã, viu? 1h15 da tarde. Siga acompanhando nossa programação, tanto no rádio quanto na TV. Abraço, obrigado. Boa semana a todos.